Vemos as religiões rompendo barreiras. Muito antes dos jornais, do rádio, da televisão, da internet, da mídia em geral e de um mundo globalizado, as religiões atravessaram fronteiras, subiram montanhas, passaram por vales, atravessaram rios, chegaram aos lugares mais longínquos da Terra, alcançando pessoas, mudando pensamentos, transformando vidas, famílias, cidades e países, cada uma com as suas doutrinas, cultos, ritos, cerimônias, venerações, seus ídolos e seus deuses, e todas com seus caminhos distintos, oferecendo ao homem um meio de como viver nesta terra, até chegar o dia da morte de cada um, onde, segundo a sua crença, segue-se uma nova etapa. E no meio de tudo isso vemos os ateus e os gnósticos. Os ateus são aquelas pessoas que não acreditam na existência de Deus. Já os gnósticos parecem ser mais sinceros que os ateus, pois acreditam que não se pode afirmar da existência de Deus. Mas afinal, o que é religião? A palavra religião deriva do latim religare, que significa religar ou voltar a ligar, e que significa, no dicionário Oxford, crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência, resultando dessa crença numa postura moral e intelectual. Mas e o que a Bíblia diz sobre religião? Vejamos em Tiago, capítulo 1, versículo 27, onde diz: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Com isto vemos que existem religiões que não são puras e verdadeiras, são falsas religiões. Vimos que o dicionário Oxford classifica a religião como crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência, resultando dessa crença uma postura intelectual e moral. Ou seja, devemos respeitar e obedecer a Deus, pois o destino das nossas vidas está nas mãos de Deus. E isto é verdadeiro, pois em Malaquias, capítulo 1, versículo 6 diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus requer de cada um de nós respeito para com ele e também obediência. Como Pedro e os apóstolos disseram em Atos, capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se fazemos pouco caso em obedecer a Deus e atropelamos os ensinos de Deus, para obedecer aos homens, Deus será contra nós tanto aqui no tempo presente quanto no vindouro. Como vemos em Lucas, capítulo 12, versículo 5. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Meus amados, devemos total obediência a Deus e nos guardar da contaminação do mundo, para que a nossa religião não se torne inútil. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Vemos que em somente falarmos palavras, que não resulta na aprovação de Deus e fazendo com que a nossa religião se torne inútil, que diremos mais? Se praticarmos coisas perversas e abomináveis diante daquele que tudo vê e conhece, certamente aquele que sonda mentes e corações e que nos dá do seu Espírito, para fazermos consciente do pecado, da justiça e do juízo, vai requerer da mão de cada um as suas obras, suas palavras e seus pensamentos. Até aqui entendemos que o homem busca na religião o que se perdeu no princípio da criação, o religare. Sim, o homem no princípio da criação estava ligado a Deus. Todos os dias, no final da tarde, Deus se apresentava a Adão para uma conversa entre amigos, uma conversa entre pai e filho. Mas por causa do pecado houve uma ruptura, um desligamento. O amor de pai para filho é incondicional, mas colhemos as consequências das atitudes que cada um escolhe. Como diz em Gênesis, capítulo 3, versículos 23 e 24, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden,
a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Desde então o homem busca uma forma de se religar novamente a Deus. Com isto vemos 3 tipos de pessoas no mundo: os ateus, que não acreditam na existência de Deus; os agnósticos, que acreditam que não se pode afirmar sobre a existência de Deus; e os religiosos, que acreditam numa divindade ou Deus que merece respeito, devoção e reverência. Mas então, por que existe tantas religiões no mundo, e cada uma mais diferente do que a outra? Não era para ser assim, já que todas estão buscando se conectar novamente com Deus. O problema está na doutrina de cada uma. Jesus disse em João capítulo 7, versículos 16 e 17. Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Vemos então que é através da doutrina que reconhecemos se uma religião é pura e verdadeira ou falsa e corrompida. Assim vamos pouco a pouco tendo um entendimento maior acerca dos caminhos de Deus. Mas o que é doutrina? Termo que deriva do latim doctrina. Segundo o dicionário, é um conjunto de ensinamentos que servem de base a um sistema. E o que é um sistema? É um conjunto de elementos concretos ou abstratos intelectualmente organizados. Exemplos de sistemas: sistema religioso, sistema militar, sistema político e outros mais. Então Deus criou um sistema religioso? Sim. No Antigo Testamento, Deus disse como seria a oferta que ele aceitaria. Não seria qualquer uma ou coisa, e tantos outros. No Novo Testamento também, não é de qualquer maneira e por qualquer um. O apóstolo Paulo disse que é com ordem e decência. Lembra que o apóstolo Tiago disse que a verdadeira religião pura é aquela que ampara os órfãos e as viúvas e não se corrompe com o mundo? Pois bem, a religião falsa é mais fácil de ser descoberta, mas a religião verdadeira que se corrompe é um pouco mais difícil. O caminho para se descobrir uma religião corrompida é através do seu sistema de doutrinas. Existem 3 tipos de doutrinas: a doutrina dos homens, a doutrina do diabo e a doutrina de Deus. A doutrina dos homens. Em Mateus capítulo 15, dos versículos 7 ao 9, Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vejam que essas pessoas estão longe de Deus, e que mesmo com adoração e honra, não conseguem a atenção de Deus. A doutrina dos homens não te leva mais para perto de Deus, pelo contrário, te leva ao erro, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E não somente isto, mas Deus também é contra aqueles que permitem o ensino de doutrinas dos homens. Veja em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Vemos assim o quanto é difícil de reconhecer a impureza no meio da religião, sendo a doutrina dos homens a quem mais se infunde, transparecendo com a verdade. Estejamos atentos, vigilantes e sóbrios, para não sermos levados por qualquer tipo de engano dos homens. Agora falaremos um pouco também da doutrina do diabo. O apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, no capítulo 4 e versículo 1, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vemos assim que o modo de operar do diabo é através do engano e da mentira. Como está escrito em João, capítulo 8 e versículo 44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Assim, estejamos atentos a todo engano e mentiras do diabo. Agora passaremos para os ensinamentos de Deus e sua doutrina. Quando Jesus terminou de proclamar o seu sermão da montanha, que encontramos nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, a multidão ficou admirada da sua doutrina. Vejamos em Mateus, capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. E Jesus, por onde passava, as multidões se admiravam. Vejamos em Marcos, capítulo 1, versículo 22. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E também em Marcos, capítulo 11, versículo 18 diz: E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Aqui vemos que os escribas e fariseus não queriam viver segundo a vontade de Deus, mas sim segundo seus próprios interesses. Nos dias de hoje, isto também não é diferente. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3 e versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Fazendo um resumo, deste estudo sobre religião vemos a religião pura e verdadeira, a religião falsa e a religião verdadeira que foi corrompida pelo mundo. Através de um sistema de ensinamentos, Deus nos deu uma boa doutrina. Certamente o que vemos hoje em muitos lugares é um sistema religioso corrompido. Sabemos que o verdadeiro religare se dá hoje por meio de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai sem Ele. E se nós praticarmos os ensinos de Deus e cumprirmos a sua doutrina, praticamos a verdadeira religião. Ficamos assim com as palavras de Jesus que está em João capítulo 7 e versículos 16 e 17. Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. E assim chegamos ao final deste estudo bíblico. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para que o YouTube te avise cada vez que publicarmos um vídeo novo. Que Deus abençoe grandemente a você e sua família.